caso a ausência daquele produto provoque algum dano ao consumidor, a empresa ela vai responder por esse prejuízo. O Brasil faz parte dos países que assinaram compromissos internacionais para garantir a educação diferenciada a indígenas e quilombolas. Ela pediu a redução da jornada de trabalho sem a compensação para poder cuidar da filha, que tem apraxia da fala com retardo mental moderado. Começou hoje no STF a 4ª Semana Ambiental. Na programação, palestras e divulgação de práticas sustentáveis. Olá, boa noite para você. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou liminar ao prefeito cassado de Freixeirinha, no Ceará. Caleone Júnior de Araújo queria suspender decisão que confirmou a cassação do mandato dele e do vice por prática de abuso de poder político e fixou uma nova eleição para o próximo domingo. A repórter Fernanda Porto, ao vivo, tem os detalhes dessa decisão para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Na reclamação julgada, a defesa do ex-prefeito de Freixeirinha alegou que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará permitiu a realização de novas eleições antes da apresentação e julgamento de recursos no Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, pedia a suspensão da decisão do TRE do Ceará até o esgotamento de todos os recursos, pedido que foi negado pelo ministro do STF, Edson Fachin. O ministro reforçou que a decisão da Justiça Eleitoral deve ser executada imediatamente, mesmo com o julgamento de embargos de declaração. Érica? Fernanda, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal negou o segmento ao habeas corpus no qual a defesa do ex-prefeito de Januária, em Minas Gerais, Maurílio Neres de Andrade Arruda, buscava a liberdade dele ou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, não é isso? Isso mesmo, Érica. A defesa do ex-prefeito Maurício Neles entrou com pedido de liberdade ou aplicação de medidas cautelares, alegando direito à detração penal. Detração penal é quando tem o desconto da pena do tempo de prisão provisória, quando é determinada a pena privativa de liberdade. Esse pedido foi negado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. O ministro reforçou na sua decisão que não há embasamento jurídico para a concessão desse pedido. Érica? Obrigada, Fernanda. E neste domingo tem eleição suplementar no Tocantins. Mais de 1 milhão de eleitores devem ir às urnas para escolher um novo governador e um vice. Segundo a Justiça Eleitoral do Estado, está tudo preparado para a votação nos 139 municípios. Uma corrida contra o tempo para garantir o processo democrático. A Justiça Eleitoral do Tocantins teve pouco menos de 60 dias para deixar tudo pronto para a votação extraordinária. O TSE determinou a realização de eleições diretas após cassar o então governador Marcelo Miranda e a vice Cláudia Leles por Caixa 2 durante a campanha de 2014. Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, uma intensa mobilização da presidência do TRE Tocantins, da Corte Eleitoral, dos juízes e dos servidores garantiu um calendário apertado, mas eficiente para o pleito. Na central de monitoramento, o mapa do Tocantins, praticamente verde, confirma que atividades importantes foram concluídas nas 33 zonas eleitorais do estado, que atendem os 139 municípios, como a distribuição das 4.998 urnas eletrônicas, que serão instaladas em 3.718 sessões, o treinamento de mais de 11 mil mesários e 3 mil auxiliares e a realização das cerimônias de geração de mídia, carga e lacração das urnas. Nem mesmo a paralisação nacional dos caminhoneiros, que deixou as cidades do Tocantins praticamente sem combustível, atrapalhou o cronograma previsto para as eleições. Durante a semana, o presidente do TRE, desembargador Marco Vilas Boas, em entrevista coletiva à imprensa, falou sobre as estratégias utilizadas para garantir o pleito. Nós conseguimos, então, desenvolver um planejamento de fazer um comboio com combustíveis e entrar dentro de Palmas e reabastecer os postos de gasolina e também, da mesma forma, no interior, para que a população tenha, no dia 3 de junho, toda a liberdade de locomoção e trânsito para exercer os seus direitos, principalmente
o direito de voto. A votação suplementar acontece neste domingo, 3 de junho, em todo o Tocantins, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Estão aptos a votar 1.018.329 eleitores, todos cadastrados biometricamente. E para exercer a cidadania, basta comparecer à sessão de votação levando o título de eleitor e documento de identificação com foto, ou baixar o aplicativo da Justiça Eleitoral, e-título, e levar apenas o celular. Vá até as urnas no dia 3 de junho e deposite lá o seu voto em confiança nesse processo garantido pela Justiça Eleitoral de transparência e exerça com dignidade esse voto. Processo especial para garantir o ingresso na universidade. O Ministério Público Federal quer que a Universidade Federal do Amapá faça uma seleção diferenciada para indígenas e quilombolas. Para garantir que indígenas e quilombolas ingressem no ensino superior, o Ministério Público Federal recomendou à Universidade do Amapá que promova um processo seletivo especial para esses povos, com reserva de vagas para todos os cursos de graduação no campus binacional em Oiapoque. O Brasil faz parte dos países que assinaram compromissos internacionais para garantir a educação diferenciada a indígenas e quilombolas. Hoje, as vagas do sistema de cotas da Universidade Federal do Amapá são preenchidas somente pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Mas, para o MPF, o Enem exclui o processo diferenciado das comunidades indígenas e quilombolas. Assim, o Ministério Público recomenda que seja implementado um processo seletivo e especial, com características próprias, como já é feito nas universidades de Brasília, na Federal do Pará e também na Federal de São Carlos. Servidora pública consegue reduzir jornada de trabalho para acompanhar filha com necessidades especiais. Com poucos meses de vida, o pequeno Gabriel já começou a passar por um acompanhamento especial com diversos profissionais. Na fonoaudióloga, ele precisa ir mais de uma vez por semana. Além da síndrome de Down, Gabriel também tem a chamada apraxia da fala, um distúrbio neurológico motor que afeta o desenvolvimento da articulação das palavras. Com quase 4 anos, ele ainda não fala. Se a criança tem uma agitação, uma deficiência cognitiva, um déficit motor global, como no caso das crianças com síndrome de Down, com retardo mental, assim, então, os resultados são mais reservados. Precisam de muito esforço, muito apoio familiar, sim. A mãe de Gabriel conta que ele tem evoluído no tratamento e faz questão que o filho vá em todos os profissionais necessários para o acompanhamento correto da dificuldade na fala e das outras questões relacionadas à síndrome de Down. Você tem que ter fonoaudiólogo 3 vezes a semana. Você tem que ter fisioterapia no mínimo 2 vezes na semana. É 1 hora, mas é 1 hora que pega muito tempo, entendeu? Até você se organizar, a criança ter que ter disposição para ir, para estar nesse momento disposto para aprender, você tem que ter um trabalho antes, durante e outro depois. Também para garantir um acompanhamento ideal, uma mãe, servidora pública do TRT, procurou a Justiça. Ela pediu a redução da jornada de trabalho sem a compensação para poder cuidar da filha, que tem apraxia da fala com retardo mental moderado. Já em primeira instância, ela conseguiu reduzir a jornada para 26 horas semanais. O caso veio parar no TRF da Primeira Região e, por unanimidade, a primeira turma do tribunal concedeu à autora da ação o direito ao cumprimento de 20 horas semanais. A relatora, desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas, destacou que constam nos autos relatórios e laudos médicos atestando que a filha é portadora de necessidades especiais e precisa de assistência direta e constante da mãe. O colegiado ressaltou que a Lei 8.112 fixa a jornada máxima de 40 horas semanais e é razoável reduzir para 20 horas, já que a norma não definiu critério para o estabelecimento desta jornada. Este jurista acrescenta outra questão. O Brasil é signatário de um tratado internacional de 2009, conhecido como Convenção da ONU,
que estabelece direitos, garantias, né, para as pessoas com deficiência. No ano de 2015, esse Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, ele foi regulamentado através da Lei 13.146, e o que o TRF fez nada mais foi do que fazer a aplicação direta da Lei 13.146 de 2015 no tocante à questão da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade de uma forma integral. Quando um transtorno mental leva alguém a praticar um crime, a justiça precisa, além de julgar, encaminhar os réus para tratamento. O Instituto Psiquiátrico Forense de Porto Alegre tem atualmente 167 internos. É a única unidade no estado que acolhe pessoas com transtornos psíquicos envolvidas em crimes diversos, mas que geralmente incluem homicídios. O juiz titular da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Porto Alegre explica como a lei trata esse tipo de caso. Seja o crime grave ou não, essa pessoa responde por aquele delito que ela cometeu, né? No decorrer do processo, né, se instaura um incidente que se chama incidente de insanidade mental, né, onde essa pessoa é submetida a um exame médico legal e, por meio de um psiquiatra, de uma psicóloga judiciária e de uma assistente social, se faz o laudo desse paciente, dizendo se ele possui ou não um transtorno mental e se esse transtorno mental foi o que desencadeou a prática desse delito. Nos casos mais graves, a medida protetiva deve ser cumprida no Instituto Psiquiátrico Forense. Nos menos graves, em meio aberto, em ambulatório ou unidade básica de saúde. As doenças são diversas. As mais comuns são esquizofrenia e transtorno psicótico. Porém, uma delas é tratada de modo diferente. A psicopatia não tem ainda tratamento conhecido e os psicopatas, quando cometem crimes, cumprem pena. O portador de transtorno antissocial de personalidade, ele sabe exatamente o que ele fez. E ele não trabalha a questão da culpa ou do remorso, né? Ele nasce, vamos dizer assim, com esse defeito de fábrica e ele vai ser assim para o resto da vida. Por isso que a psiquiatria moderna tem dito, né, e vários escritos médico-legais nesse sentido, de que o portador de psicopatia, ele não se beneficia de medida de segurança, mas sim prioritariamente de cumprimento de pena. Os diagnósticos são realizados por médicos forenses que, por meio de laudos, atestam as doenças à justiça. O psiquiatra forense responsável pelos pacientes do IPF afirma que não é raro a combinação doença mental e dependência química. O uso de maconha e crack figura entre a maioria dos casos. Aqui no Instituto nós temos pacientes com várias patologias. Predomina aqui no Instituto os transtornos do pensamento, como a esquizofrenia, mas a gente também tem pessoas com transtorno do humor e dependência química também. Passado o período de cumprimento da medida de segurança, os pacientes começam a ser trabalhados para voltar à sociedade, geralmente por meio da alta progressiva, uma espécie de teste, quando eles ficam por alguns dias em casa com os familiares e depois retornam, até que estejam seguros e conscientes da necessidade de continuar com o tratamento lá fora. Sempre que se teve uma linha de cuidado com esses pacientes judiciários, né, na maior parte dos casos, nós temos um paciente voltando normalmente ao convívio em sociedade. E se espera que quando ele saia, ele já melhore os vínculos lá fora e principalmente já esteja numa situação de estando no tratamento ambulatorial e já firme nesse tratamento ambulatorial. E no próximo bloco, qual o direito do consumidor quando se depara com atrasos na entrega de produtos? Caso a ausência daquele produto provoque algum dano ao consumidor, a empresa ela vai responder por esse prejuízo. Consumidores reclamam de atraso na entrega de encomendas. As empresas alegam que é por conta da greve dos caminhoneiros.
Depois de muito pesquisar, Ellison decidiu comprar um fone de ouvido sem fio pela internet. A escolha, que parecia ser um bom negócio, começou a ser motivo de dor de cabeça, porque o produto não foi entregue no prazo de 7 dias, conforme o prometido. Ellison reclamou e a justificativa foi a de que o transporte está atrasado por conta da greve dos caminhoneiros. No dia 21/5, o status estava como entrega a mercadoria e não foi entregue. Eu entrei em contato com a loja e foi posicionado que, na verdade, não tinha sido entregue, foi um erro do status e que não foi entregue devido à greve. Eu questionei que a greve iniciou no dia 21/5. E ficaram de me retornar, de verificar com a transportadora. Verifiquei que isso foi simplesmente uma desculpa, para alegar essa demora da entrega. Ele conta que a empresa pediu mais 7 dias para resolver o problema. O prazo esgotou e o produto não foi entregue. Ellison registrou a situação em um site de defesa do consumidor e agora espera uma resposta. A loja me retornou, que tinha verificado essa reclamação, que iam verificar junto à transportadora. Depois retornaram que a mercadoria de fato estava em trânsito, mas impossibilitada pela questão da greve. E até hoje não recebi a mercadoria. Desde o dia 22 de maio, o número de queixas por atraso de entregas de mercadoria tem aumentado nos sites de reclamação. O levantamento aponta ainda que os consumidores enfrentam problemas para remarcar voos cancelados com as companhias aéreas e também com agências de viagem. A gente já tem percebido, a gente tem monitorado as redes sociais também, além do Reclame Aqui, e a gente vê que o consumidor está falando muito sobre os problemas e sobre a questão da greve dos caminhoneiros. Isso é muito saudável, porque isso mantém um nível grande de informação. E depois, se sentir alguma insegurança, registrar isso, por exemplo, no site Reclame Aqui, para garantir que ele fez essa transação e de que ele está enfrentando um problema. A recomendação é sempre tentar negociar com a empresa. Se o problema não for resolvido, o consumidor deve procurar uma solução com a ajuda do PROCON e até mesmo da Justiça. Esta advogada lembra que em casos de compras feitas pela internet, o pedido pode ser cancelado e a lei determina que o valor pago deve ser devolvido. O consumidor precisa avaliar se aquele produto é realmente necessário naquele momento ou não, porque caso a ausência daquele produto provoque algum dano ao consumidor, a empresa ela vai responder por esse prejuízo. E lembrando sempre, pelas compras realizadas pela internet, o consumidor tem a opção de rescindir o contrato, receber todo aquele valor que ele já pagou. A assessoria dos Correios informou que neste sábado vai fazer um mutirão para tentar garantir a distribuição das correspondências atrasadas. A expectativa é que em 15 dias o serviço seja normalizado em todo o país. Inclusão social. No Superior Tribunal Militar, o projeto de digitalização e restauração de processos conta com o trabalho de pessoas com deficiência. Mais de 45 milhões de brasileiros são pessoas com deficiência. Desse total, somente 1% trabalha formalmente. Apesar da importância e obrigatoriedade legal em incluí-los no mercado, na prática muitas vezes não acontece. Diante desse cenário, o Superior Tribunal Militar teve a iniciativa de realizar a inclusão social, por meio do projeto de digitalização e restauração de processos, dando oportunidade de trabalho às pessoas com deficiência. O tribunal, em parceria com a Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial, empregou diretamente 19 pessoas com deficiência. Eles já digitalizaram desde novembro do ano passado mais de 10 mil processos e cerca de 1,5 milhão de imagens em alta qualidade. É uma gama de pessoas produzindo um trabalho significativo e importante para a nossa memória documental. E também o STM oportunizando a possibilidade de acesso, de inclusão no mercado de trabalho dessas pessoas. Diante do acervo histórico do tribunal, nós temos processos judiciais datados desde 1917 até os dias de hoje. Além disso, ainda temos também documentos do século XIX, inclusive documento assinado por Dom João VI, Dom Pedro II. De página em página, o projeto vai transformando a vida de seus colaboradores. É um projeto que a gente trabalha só com deficientes
e a gente faz com que a deficiência não seja um impedimento, uma barreira. Eu trabalho na área de digitalização e por conta disso eu acabei tendo interesse de fazer faculdade na área de tecnologia da informação. E não para por aí. Além do Marco Aurélio, outros também começaram a cursar ensino superior depois do projeto, como a Fernanda. O projeto para mim é ótimo porque eu acabei adquirindo experiência profissional e eu acabei fazendo faculdade de Letras Libras para poder adquirir mais conhecimento na área de letras. O Parque Bosque dos Tribunais vai ganhar cara nova, mas antes vai passar por uma recuperação ambiental. A ideia depois é oferecer opções de esporte, cultura e lazer. Um espaço verde, bonito e coberto de árvores. Mas do alto é possível ver que a área está bastante maltratada. Plantas caídas no chão e gramas que já não existem mais, infelizmente, são cenas comuns no Parque Bosque dos Tribunais. A gleba A, adjacente ao STJ, é a área mais degradada, porque foi utilizada durante muitos anos como região de transbordo para resíduos da construção civil, né? Fora isso, nós identificamos ações clandestinas de escoamento de esgoto natural nas caixas de captação de água pluvial que estão na gleba A. E a gente hoje já está bebendo a água do lago, né? Então, é assim uma situação muito preocupante. Criado em 2009, o parque tem uma área de 588 mil metros quadrados. Ele está localizado entre o setor de Administração Federal Sul, o setor de Embaixada Sul e a Avenida L4 Sul, se estendendo pelas quadras 801 e 803 Sul. O terreno pertence ao governo do Distrito Federal, mas o STJ, o TSE e o TST decidiram abraçar a causa e ajudar na revitalização da área degradada. O primeiro passo foi a elaboração do plano de manejo, documento que identifica as características de cada área e o que pode ser feito nelas. Esse plano de manejo é que vai determinar e as equipes vão coordenar e pactuar aquilo que é mais adequado, desejado e, claro, atendendo também os anseios da própria população e comunidade aqui, principalmente a comunidade dos servidores aqui dos 3 tribunais. O plano de manejo foi produzido pelo Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM. Segundo o coordenador de unidade de conservação do órgão, a expectativa é que a partir desse diagnóstico seja definido o que pode ou não ser executado na área e assim começar a implantação da infraestrutura do local. A ideia é preservar o que ainda resta do bioma cerrado. Então, o que a gente pretende é fazer com que seja revegetada áreas que porventura estejam degradadas e que por sinal são várias, né? Fazer com que ela possa ter uma utilidade ambiental e ao mesmo tempo que sirva também para a população. E no próximo bloco, meio ambiente ainda em pauta. Começou hoje no STF a 4ª Semana Ambiental. Na programação, palestras e divulgação de práticas sustentáveis. Um projeto especial está sendo elaborado na Paraíba para garantir a segurança no acesso ao Fórum Criminal de João Pessoa e nas demais comarcas. O presidente do Judiciário paraibano, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, reuniu-se com a juíza Micheline de Oliveira Dantas Jatobá, gestora do projeto Acesso Seguro, com Jardel Rufino Sá, coordenador do projeto, e Ana Caroline Leal, gerente de projetos da Diretoria de Gestão Estratégica do TJPB. A reunião teve como finalidade definir medidas voltadas para a conclusão do projeto Acesso Seguro, no Fórum Criminal da capital, além de expandi-lo para outras comarcas. O presidente já autorizou uma visita ao Fórum de Campina para que a gente comece também a já dar andamento na instalação do sistema do acesso seguro lá em Campina Grande. Essa reunião, o objetivo e o nosso papel foi justamente traçar um plano de ação com vistas ao alcance das demais comarcas, principalmente aquelas que sofreram algum tipo de ocorrência nos últimos meses. O presidente do TJPB, Joás de Brito Pereira Filho, lembrou que o tema em questão é uma preocupação não só do Judiciário, mas também do próprio Conselho Nacional de Justiça. É uma preocupação do todo o Poder Judiciário, inclusive do CNJ também,
de que é necessário que haja segurança, até porque nós lidamos com problemas da sociedade e é necessário que haja segurança nos fóruns. O racionamento de água no Distrito Federal termina no dia 15 deste mês. Os desafios enfrentados e as respostas da capital do país à crise hídrica foram tema da abertura da Semana do Meio Ambiente no STF. A baixa oferta de água em Brasília em 2017 levou a população a viver dias de torneiras secas. O principal reservatório que abastece a cidade chegou em novembro do ano passado a 5% da capacidade. Um problema de chuva, um problema de desocupação do solo, muito acelerado dentro do Distrito Federal. Uma questão de um planejamento também que não foi implementado, porque Corumbá 4 já era para ter chegado aqui, tem a questão da captação do Lago Paranoá também. Então, durante muito tempo, aí tivemos um longo período sem investimentos em novas fontes de água dentro do Distrito Federal. Uma das medidas para reverter o quadro foi adotar o racionamento. Durante a semana, vários locais passavam 24 horas sem água. A medida deu certo e com o último período de chuvas, hoje o reservatório conta com 90% da capacidade e o racionamento já tem data para acabar, 15 de junho. Não estamos voltando à situação anterior e não é para voltar. E a gente espera que a população realmente continue cooperando, que já foi super importante por todo esse período. Os agricultores também tiveram uma parcela fundamental, então que as pessoas continuem cooperando para que a gente mantenha isso. E a partir de agora a gente tem uma curva para acompanhamento. Se a gente estiver andando com os níveis do reservatório acima da curva, tudo bem. Se estivermos andando abaixo, talvez a gente precise ainda fechar a torneira aqui e acolá para poder manter níveis que sejam satisfatórios de segurança hídrica para toda a sociedade. O tema da crise hídrica no Distrito Federal e os impactos gerados fizeram parte da abertura da Semana Ambiental do STF. A ideia é contribuir para a conscientização em relação à proteção do meio ambiente e à adoção de práticas sustentáveis. Não podemos parar, apesar do racionamento estar sendo interrompido parcialmente. Que a gente precisa manter um consumo razoável e racional da água, porque ela vai acabar. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje e vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. Vamos então começar o giro de hoje com uma notícia do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para soltar Orlando Diniz. Ele é ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro. Foi preso em 23 de fevereiro durante a Operação Jabuti, um desdobramento da Lava Jato. Diniz é suspeito de desviar recursos públicos do governo do Rio. O ministro considerou que não há motivos para manter a prisão preventiva. E a defesa do empresário Joesley Batista, dono do grupo JIF, protocolou nesta tarde uma petição informando ao Supremo o pagamento de 11 milhões de reais referente à primeira parcela da multa de 110 milhões de reais prevista no acordo de delação premiada. Joesley e o irmão Wesley Batista são suspeitos de omitir informações nos depoimentos prestados ao Ministério Público no âmbito da Operação Lava Jato. E uma última notícia, o Conselho de Administração da Petrobras escolheu agora, no final da tarde, o atual diretor financeiro da estatal, Ivan Monteiro, como presidente interino. A expectativa é que o presidente Michel Temer anuncie ainda hoje o nome definitivo para substituir Pedro Parente, que pediu demissão hoje pela manhã. Eu fico por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça, você já sabe, estão lá no nosso site tvjustiça.jus.br. Volto com você aí no estúdio, Érica. Obrigada, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.